bem-vinda aqui à Playphonic. E Obrigada. ela é a vocalista da banda No One Spoke, né, a banda de metal sinfônico aqui do Brasil. Lançou recentemente um álbum de estreia, né, Nine Mirrors. Eu acho que vai fazer um ano agora, né? Fez um ano em março, né? Fez um ano em março. Fez um ano em março. 26 de março a gente lançou. E aí a gente vai estar conversando aqui sobre a banda dela, No One Spoke, e sobre as coisas da carreira dela também. Carla Domingues, seja muito bem-vinda aqui na Playphonic. Obrigada, é uma honra para mim, né, estar falando aqui com vocês. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempinho, sei do alcance, né? A gente estava falando um pouquinho sobre isso. E eu E fico muito feliz, né, de ter um veículo de comunicação voltado para o Symphonic Metal como o de vocês aqui no Brasil. Eu acho que é muito bacana, assim, esse fomento, né, ao metal sinfônico que se faz ao Brasil. Eu acho bem legal. Parabéns. é muito bom saber que você gosta e bom que as bandas vão ter um espaço para se divulgar, né? Porque Sim, tem muito. as outras mídias que falam no metal em geral e a gente resolveu focar no sinfônico e nas vertentes, né? Bom, Uhum. eu queria saber assim que você contasse um pouquinho da sua carreira, assim, como cantora de ópera, lírico, como que você começou a se interessar pelo canto desde criança? Como foi esse processo? Eu sempre cantei, né, em casa, assim, eu sou gaúcha, né, nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas me criei em Canguçu, que é uma cidadezinha vizinha a Pelotas, e é uma cidade bem interiorana, assim, então a gente não tinha muito acesso, assim, a outros tipos de música, por exemplo, a ópera. Isso foi uma coisa que foi surgir bem mais tarde, assim, na minha vida, né. Então, eu, de criança ali, sempre cantava muito nos CTGs, que são Centros de Tradições Gaúchas, né, uma coisa bem comum no Rio Grande do Sul, que ali a gente tinha que cantar, declamar poesias, dançar, então já vinha uma veia artística já desde essa época, né. Mas foi só com 16 anos, quando eu já estava estudando em Pelotas, estava fazendo meu segundo grau, que aí sim eu realmente comecei a conhecer outros tipos de música, conhecer rock, né, o básico do rock, enfim. Hum, E foi nessa época que eu comecei a fazer aulas de canto, porque o pessoal da banda M26, que é uma banda de dark metal lá de Pelotas, que ainda existe, um pouco nativa, um pouco não, mas hum, ainda existe, o pessoal me convidou para fazer uns vocais femininos na época, né? Estava começando a surgir ali Silent Cry, a gente estava começando a ouvir no Brasil já Tristânia, Lacuna Coil, After Forever, já estavam chegando essas bandas pra gente, né? Então foi isso, a gente está falando no final dos anos 90. Né? E uhum, aí eu comecei a me interessar e fui procurar aula de canto, porque né, o que eu sabia não era o suficiente para eu, que eu achava que não era o suficiente para fazer aquela gravação. Comecei a fazer aulas particulares e a minha professora que me disse, olha, quem sabe você faz faculdade para música, porque eu estava ali sem saber muito bem o que fazer, eu queria fazer faculdade de biologia, mas aí acabei indo parar na publicidade, e ela que me despertou, assim, esse interesse, né, pelo canto lírico e pelo curso de música, e hum. aí eu fui parar dentro da universidade. Ai, que Isso legal. foi em 2001. Uhum, E aí comecei, demorei um tempo dentro da universidade, assim, até realmente me perceber que eu poderia fazer isso, realmente como algo realmente relevante na minha vida, né? como professor. E, mas exato. Aham. Me formei em final de 2005 e em 2006 eu fiz a minha primeira ópera. Então aqui em Florianópolis, né, meu primeiro trabalho profissional. Então dá para dizer assim que a minha carreira mesmo vem desde 2006 para cá. Ai, que legal. Aí você começou na ópera e aí a sua carreira desde sempre foi assim na ópera. Aí, como banda mesmo, foi na No One Spoke, assim, quando você entrou Não, na... na verdade, então, nessa época, lá no final dos anos 90, quando eu fiz essa gravação na M26, eu já entrei na M26, eles me convidaram e eu fiquei. A M26, para quem não conhece, né, é uma banda que então existe desde 94, 95, eu entrei em 99, 2000, e é uma banda que canta em português, uma Ai, que banda de dark legal. metal que canta em português. Então a gente lançou em 2014 o primeiro CD que demorou uma década para ficar pronto, Aham. que foi o Misantropia. Está disponível nas plataformas, enfim, dá para escutar no YouTube. A gente fez um collab também agora na época da pandemia, de uma das nossas músicas que ficou bem bacana.
E, bom, daí nessa época da M26 eu também comecei a sempre ter outros projetos. Então eu tive a Vetton, que é uma banda só de meninas, lá do Rio Grande do Sul também. Eu saí da Vetton em 2005, mas elas continuam na ativa. Quando eu me mudei para Florianópolis, eu fiquei um tempo sem nenhum projeto, depois eu fiz a Enarmônica. Então, a Enarmônica já tinha ali um pezinho no que hoje é a No One Spoke, né? Ah, Então, já contava com a Iva no violino, o Gabriel também já estava, né, na bateria, e a gente tinha um violoncelo, que era o Daniel Galvão, que toca comigo na Camerata. Então, a gente gravou um EP chamado Duality, aham. e tá também no Spotify, enfim, dá para escutar. E infelizmente a gente não conseguiu levar a banda adiante. E aí eu fiquei acho que uns 3 anos, eu tive bebê, enfim, fiquei um tempo sem me dedicar muito a projeto autoral. E Hum. aí eu resolvi dar o primeiro passo com a No One's Spoke, e aí estamos aí. Ah, legal. Então eu sempre levei as coisas em paralelo, assim, né? Ao mesmo tempo que eu já estudava canto lírico e que eu fazia recitais, óperas, concertos, concursos, eu sempre tinha uma banda de metal Sempre, com sempre, a qual eu estava trabalhando. sempre teve o lado Aham, clássico, mas dando rock junto sim. ali. Legal. E eu tive sorte também que eu tive uma professora, né, que foi na minha graduação, a Magali Richter, que a Magali, ela sempre me incentivou muito a não abrir mão de nenhuma das coisas. Porque Uhum. às vezes é bem comum, assim, o pessoal que começa a estudar canto lírico e fala para os professores, eu gosto de metal, eu gosto de rock, e eles, não, mas você tem que escolher. Uhum. Eu, por sorte, nunca tive isso, então eu acho que eu consegui levar as coisas em paralelo, e isso trouxe bons frutos, assim, eu acho, para minha carreira, né? Sim, abriu portas, né? Que a gente tem uma fusão do meio clássico com o rock, meio metal sinfônico, né? Então dá para Sim. unir os dois, né? E Aham. falando nisso, eu queria entender assim como começou a No One Spoke, como que começou a banda, a unir os integrantes. Então, como eu te falei, né, já era um desdobramento, vamos dizer assim, da enarmônica, né? Harmônica. Então, eu e o Gabriel, nós somos casados, né? O baterista, o Gabriel Porto. Ah, Então, é tá. óbvio que a coisa já começa aqui em casa, assim, né? E a gente começou a falar, não, quem sabe a gente faz outro projeto, quem sabe a gente faz outra banda e tal. Uhum. E aí, ok, topamos. E nisso na época eu tinha um projeto que se chamava Recital Metal, com o Thiago Gonçalves, que é o nosso tecladista. Ah, Então a gente fez algumas apresentações tocando esse repertório Épica, Nightwish, After Forever, The Gathering, que eu sou ah, muito fã, em versões canto e piano. E ah, aí, dentro desse projeto, então, eu já comecei a conversar com o Thiago, né? Ele já também manifestou vontade de fazer e uma banda, e na época ele me disse: olha, o Marcelo Rosa, que é um grande guitarrista daqui de Florianópolis, também está afim de fazer um projeto, quem sabe a gente conversa com ele. E aí começou a surgir, né? Então, o Marcelo Rosa, infelizmente, depois acabou saindo, ele gravou com a gente as duas primeiras músicas, e depois ele foi morar na Alemanha, ah, então ele acabou saindo da banda. Mas aí na época a gente tinha o Thiago Moser no baixo, que tocava também contrabaixo acústico, foi uma coisa bem legal. Para quem não sabe, na Sai e na Milonga tem, na Sai tem umas linhas de contrabaixo acústico. ah, sim. E aí depois a gente chamou então para entrar no lugar do Marcelo o André Medeiros. Que é E o... mais tarde o Thiago teve que sair, então acabou entrando o Arthur Cipriani, né? E essa é a formação que a gente está até agora. Ah, que legal. E isso tudo, assim, vocês começaram a banda foi mais ou menos que época, assim, que ano? A gente começou em 2018, a 2018. banda, no final de 2018. Ah, legal. E aí o primeiro single foi Sai, né? Que foi Foi lançado. Sai, a gente gravou a Sai e a Milonga Ah, juntas, bom. né, em estúdio. E só que a gente liberou primeiro a Sai através de um lyric video, porque na época eu já tinha vontade de fazer um videoclipe da Milonga. Uhum. Então a gente segurou um pouquinho a milonga, esperamos uma ocasião especial e aí conseguimos então fazer a filmagem, né? A gente lançou em março daí de 2019, Que acho que foi. foi 2019. E aí
Eu sou péssima de datas, mas eu acho que foi isso aí. Eu sei que foi em março também, porque a gente lançou no Dia da Mulher. Ah, Então, eu isso eu lembro sei. que tinha a ver com as mulheres, o clipe, né? É isso, aham. Foi muito emocionante filmar aquele clipe, assim, e ficou um resultado muito bonito, a gente achou, né? E acho que ficou bem como a gente queria, passou a mensagem que a gente queria, era aquela proposta. Sim. E foi super bem recebido, assim, o clipe, né? Eu acho que nos abriu várias portas, assim. É, o clipe ficou muito bonito, bem emotivo, bem empoderador, tinha Isso. mais de 30 mulheres no clipe, né? Aham, foi muito legal essa história, porque a gente abriu uma chamada, assim, nas nossas mídias sociais, olha, mulheres, que queiram participar do videoclipe, não precisa não tem uma idade específica, não tem uma etnia específica, não tem nada específico, mulheres, Todo simplesmente. E a gente recebeu, acho que, na verdade, umas 40 inscrições, assim, e dessas 40 acabaram que participaram, né, essas 30, assim. Então foi muito legal o dia, ver aquela mulherada reunida, vendo o feedback delas e a emoção depois delas vendo o clipe e do feedback delas, né, de como elas se sentiram, foi muito legal, assim, pra gente foi um mundo. marco, realmente. E a mensagem dessa música, Milonga de las Reinas, né? Para las reinas, Para las para Reinas. las reinas. Ela fala um pouco assim sobre essa mensagem de empoderamento feminino, tem alguma coisa a ver? Muito. Uhum, Não, ela fala assim, essa foi uma ideia, na verdade, do Marcelo, na época que a gente estava começando a compor, ele chegou com um riff que era uma milonga, né? E aí ele falou assim: olha, não sei se tu já tem letra e tal para essa música, mas a gente podia fazer alguma coisa assim, sei lá, para as reinas, para as mulheres e tal. E eu, opa, tá, legal, milonga, milonga para as reinas, porque o gênero milonga, ele sempre está associado a alguma coisa. Quando se fala, se vai procurar uma milonga, é milonga para um ninho, milonga para um padre, sempre, geralmente é uma coisa assim. E aí a gente pensou, então eu fiquei com isso do Para las Reinas e comecei a criar a letra, né? E então, na verdade, é assim, é um pensamento recorrente, eu acho, na cabeça das mulheres, né? Então, quantas vezes você sonhou em dar um sentido para sua vida? Quantas vezes você chorou e deixou suas lágrimas caírem? Quantas vezes você, né, ficou dividida entre situações, de repente, num papel de mãe, num papel de mulher, uhum, né? E falando também que hoje em dia a voz das mulheres ela vai muito mais longe do que às vezes a gente costuma perceber. A gente acha às vezes que a gente não está sendo ouvida, mas a gente às vezes está sendo ouvida por outras mulheres que nem nos conhecem, né? Que simplesmente se identificam com a gente por um outro motivo, né? uhum. E então era mais ou menos essa ideia que eu queria passar, né? Uma ideia de identificação das mulheres, que as mulheres, quando elas escutassem aquela letra, elas pudessem pelo menos se identificar com alguma daquelas frases. E eu acho que essa mensagem chegou. Chegou, assim, porque foi um bom sucesso. E para quem não conhece, a milonga, ela é um gênero musical, né? Isso, exatamente. É um gênero musical bem comum na Espanha, né, na Argentina, e geralmente é uma música instrumental, ela não tem letra, Hum, né? Por mais que ela às vezes esteja associada assim, né, o título faça menção a algo ou a alguém, ela geralmente não tem letra. Você vai encontrar muito esse gênero instrumental, mas a gente resolveu fazer dessa forma, né? muito legal, ficou muito lindo o clipe, a mensagem, nossa, é perfeito. Eu lembro de ver, Obrigada. assim, é muito emocionante. E eu queria saber, assim, é uma curiosidade, por que que tem esse nome, a banda No One Spoke? Qual o significado, assim, por trás? Ou não tem significado? Tem um significado, assim. Escolher nome de banda é sempre difícil, né? Hum, Muito difícil, porque são várias coisas a considerar. Você quer passar uma mensagem clara, você quer passar uma mensagem sucinta, você fica pensando como as pessoas vão falar esse nome. Invariavelmente a gente, enquanto artistas brasileiros, né, a gente acaba tendo essa preocupação se as pessoas no exterior vão conseguir entender o nome da banda, vão conseguir pronunciar o nome da banda. Então, a gente leva todas essas coisas em consideração quando a gente escolhe, né? E, obviamente, todo mundo deu sugestões, muitas sugestões. E eu, na época, estava escutando um CD do The Gathering, hum, que tem uma música que se chama No One Spoke.
E aí eu vim com essa ideia, e também porque eu acho legal, né, essa coisa do no one spoke, ninguém falou, é uma coisa meio subjetiva que também pode ser entendida de várias maneiras, né? Então, acabou que o pessoal aceitou e ficou no one spoke. E também acaba que a gente fala um pouquinho a nós também, né? De uma coisa meio nós, né? Nós mesmos, nós a banda, Ah, acaba que resumindo acaba ficando também nesse significado assim. Então eu acho que pegou. ficou Foi isso. legal. É um nome bem criativo, bem diferente. E Isso é, foi por causa do The Gathering. Eu sou fãzaça, né? Sempre fui. Uma das minhas maiores influências é a Nick. Esse disco, na verdade, que eu tô falando já é com a Cília, né? Não é com. É de uma fase mais recente, depois que a Nick saiu. ah, Acho tá. que é The West Pole. Acho que é desse disco. Eu acho que é de E 2012, né? é isso. E então vem daí. Que legal. É, The Gathering é muito bom, ele influenciou várias e várias carreiras, né? Ali. É uma geração inteira e não tem quem não se identifique, né? A Nick, eu tive a sorte de conhecê-la, uma pessoa encantadora, um ser humano assim muito acessível, né? E eu acho que isso passa na voz dela. Eu sinto muita verdade em tudo que ela faz, assim. Do jeito que Então, ela para interpreta. mim, muito. Tudo fica lindo na voz dela. Eu acho impressionante, assim. Então, assim, é uma referência, mas eu gosto muito da Cília também. Achei que ela entrou no Gathering e marcou com a personalidade dela também. Sim, O The Gathering já vinha indo para um rumo que já não era muito assim o que eu estava gostando de escutar. Então, assim, não, eu escutei super The West Pole, mas já não é um disco assim que eu me identifico muito. já mudou. Mas obviamente ainda assim, é claro, uma obra é uma banda, né, com uma história que merece respeito e enfim, né, artisticamente tem sua relevância, claro. Certeza. E a produção assim do álbum Nine Mirrors, como que foi assim? Eu queria saber se o Nine Mirrors ele é um álbum conceitual que vocês pensaram numa história assim, ou são cada música é uma mensagem separada? Como que foi a composição do álbum? Então, na verdade, o que que a gente tem aí no meio, né? A gente tem uma pandemia no meio do Nine Mirrors, Foi. né? E porque a nossa ideia estava tudo indo certo, a gente lançou a Milonga no início de 2019, acho que é, né? E aí a gente já queria gravar em seguida para lançar o álbum todo. A gente já vinha compondo todas as músicas. No final desse ano, não, eu acho que a gente fez um show no Célula aqui em Floripa, se não me engano, onde a gente já tinha tocado praticamente todas as músicas. E aí, então, a nossa ideia já era gravar. Só que daí veio a pandemia e a gente ficou, tá, e agora o que a gente faz, né? A Uhum. gente não conseguia mais se encontrar, realmente a gente não se encontrou, a banda não se encontrou durante a pandemia inteira. E a gente, para não parar as coisas, a gente teve a ideia de fazer um financiamento coletivo. Foi uma coisa meio assim, a louca, porque na verdade era uma banda que era nova, né? Então a gente não tinha uma base assim de fãs e apoiadores. Mas, para nossa surpresa, foi super bem recebido mesmo no contexto da pandemia e a gente conseguiu viabilizar a gravação do álbum. Então, assim, ele não é um álbum conceitual, não é. A gente foi compondo as músicas aos poucos, as letras são todas minhas, Ah, mas as músicas, né, as harmonias e tudo mais, a gente foi sempre criando tudo junto. Acho que o legal da pandemia foi que a gente conseguiu fazer uma pré-produção em casa muito bacana. Então, a gente, né, foi juntando as ideias, tudo que a gente já tinha e trabalhando nas harmonias, trabalhando nos arranjos em casa, e eu consegui gravar muita coisa também, né? E quando a gente chegou e mandou para o Renato Pimentel, que foi o produtor, uhum. ele já tinha realmente uma ideia do que a gente queria, uma ideia bem sólida, né, de qual era a nossa proposta. Foi o Gabriel que fez toda a pré-produção em casa, né, que trabalhou em todas as trilhas, Ah, e eles dialogaram bastante, então, né, nesse processo. Então, quando a gente chegou em estúdio, o Renato, assim, ele foi um processo muito fluido, porque ele já sabia o que a gente queria, ele deu ali as ideias dele, né, e conduziu também, e como a gente já tinha trabalhado com o Renato também, a gente já sabia o que esperar, né? Ele já sabia o que esperar da gente, a gente também já sabia o que esperar dele. Então, eu acho que foi um casamento, assim, bem perfeito. A gente ficou muito satisfeito com o álbum. é, ficou. E foi ideia dele, o cover, né?
Ah, do cover do Dio. do Rainbow in the Dark, Dark. e foi ideia dele falar com o Rudy Sarzo também, então foi assim, a cereja do bolo, eu achei, É, o assim, foi, próprio baixista tá lá tocando junto na música, ficou sensacional. sim, foi Então, muito legal. e assim, tipo, então meio que a pandemia atrapalhou, mas apesar da pandemia, vocês conseguiram produzir um excelente resultado com um álbum com a qualidade técnica impecável, assim. Eu acho que a gente conseguiu tirar bom proveito, né, desse ostracismo que a pandemia acabou nos impondo, né. Hum, Então, não sei, a gente agora até já começa a pensar, né, que já tudo está voltando ao normal, assim, mas acho que a gente não deve esquecer, né, o como foi o período, pelo menos para a gente aqui foi bem difícil, a gente realmente ficou em casa muito tempo, né, muito tempo sem sair, assim, indo só no mercado, muito pouca coisa a gente trabalhou direto de casa também, dei muitas aulas de casa, né, então essa coisa da aula online veio, assim, para ficar mesmo, eu acho. Força. E então a gente conseguiu também se voltar um pouco mais, eu acho, para o fazer artístico, de certa forma, né, e refletir um pouco sobre tudo que a arte importa pra gente, né. Num primeiro momento a gente ficou assim, porque todos os artistas tiveram muitos cancelamentos e tal, pra minha carreira foi muito ruim, porque naquele ano eu tinha muitos compromissos fora, e pra mim ia ser um ano muito, muito produtivo e de repente foi tudo cancelado, então também teve essa parte, assim, psicológica de parar um pouco e pensar: "Tá, o que eu faço importa? Importa para quem?". E eu acho que a conclusão que todos nós da banda chegamos é que o que a gente faz importa sim, e importa em primeiro lugar pra gente, porque é a nossa expressão, né, Sim, a expressão do que a gente sente, a expressão da nossa alma, assim. E eu acho que pelo feedback que a gente recebeu das pessoas, que a gente continua recebendo, eu acho que importa para muita gente também. sim. Então eu A acho que arte é uma coisa que é muito importante, né? A arte é algo que todo ser humano precisa, né? E a gente percebeu isso muito na sim. pandemia, né? Todo mundo. E na verdade, assim, eu acho que as pessoas que não perceberam é porque elas não se dão conta de várias, que a arte ela está presente no nosso dia a dia em diversas, facetas, né. Uhum, Então, por exemplo, assim, se imagina um dia inteiro da sua vida sem você escutar nenhuma melodia, não uhum, existe, consigo. entendeu? Você vai no supermercado, tá tocando alguma coisa, você vai no ônibus, sei lá, no trânsito, você para, tem sempre alguma melodia tocando. Então, eu acho que é pra gente parar e pensar, né, o quão isso é importante, assim, realmente. É uma coisa que eu estava refletindo esses dias, né? Tipo, a gente não tem muito silêncio, né? O silêncio mesmo, né? Porque a gente precisa sempre estar ouvindo alguma música, de fundo tá tocando, né? E isso a gente percebeu como os artistas são importantes, né? Na pandemia a gente falou, ah, a gente vai ficar sem fazer nada em casa, então vamos ouvir uma música, assistir um filme. Aham. Sempre a arte É, tem que estar ali e a gente tem que sim. dar o valor para os artistas, né? Eu acho que a arte acabou sendo, um refúgio para muitas pessoas, uma companheira, né, para as pessoas nesse período de isolamento. Mas também é importante isso que você falou, né, da gente parar e prestar atenção de que às vezes também a gente precisa de silêncio na nossa vida, precisamos, sim. E na verdade eu acho que no mundo de hoje a gente tem bem pouco mesmo, eu concordo, né. Eh, A gente não para, assim, sempre tem um é. barulhinho, né? Exatamente. E às vezes isso atrapalha um pouco, eu acho, a nossa mente. É uma coisa para a gente pensar, né. É. Bom, sobre a arte, assim, da capa do álbum, Nine Mirrors, ela ficou uma capa muito bonita, eu tenho ela aqui, né, no Spoke. Yes. Ela ficou muito, muito bonita, tem um personagem, né. Aí eu Uhum. queria que você explicasse um pouquinho sobre a arte da capa, como que foi a produção dela, quem desenhou. Bom, outra discussão que sempre é difícil, eu acho, para toda banda é qual vai ser o nome do disco. Então a gente ficou discutindo também um montão: "Ai, meu Deus, como é que vai se chamar esse disco?". Agora, eu até pensando, eu nem lembro quais foram as outras sugestões. Eu sei que por que Nine Mirrors? Primeiro, 9, porque são 9 músicas, né. E segundo, porque a gente considera que cada música, de certa forma, é um reflexo da nossa personalidade, da nossa vida, da Legal. nossa arte.
entendeu? E então, quando eu passei essa ideia para o Daniel Merritt, que foi quem fez a arte, né? A gente já tinha trabalhado com ele na Enharmônica, ele tinha feito uma capa maravilhosa para esse EP do Alit. Quem não conhece, dá uma procuradinha, vocês com certeza vão encontrar. A capa que ele tinha feito era maravilhosa. Então, a gente já tinha referência dele daquele trabalho. E aí eu falei para ele, olha, Daniel, a gente queria mais ou menos isso, esse que é o contexto do álbum e tal, e a gente ficou trabalhando, ele mandou vários protótipos, assim, né, do que ele tinha pensado, e a gente chegou então na ideia dessa figura, na verdade essa figura feminina, a gente até pensou em fazer uma coisa sem gênero, mas aí acabou que visualmente não tinha funcionado muito, É. mas a ideia é essa, então você vê ali vários espelhos, né? Uma pessoa cercada de vários espelhos, no qual ela pode ver diversos reflexos, né? E esses reflexos, a metáfora para isso, nada mais é que todos os dias a gente acorda, a gente se sente sob uma perspectiva diferente. Né? Uhum. Às vezes a gente está mais alegre, mais efusivo, outros dias a gente está mais introspectivo, mais depressivo, mais raivoso, enfim, todas essas coisas são partes da nossa pessoa, da nossa personalidade, né, da nossa persona. Então foi isso que a gente quis mostrar com essa capa também, e que é um reflexo do que está nas músicas, né? Então a Ah, gente procurou juntar todos esses conceitos nessa capa, ah, tá. e nesse nome. Ah, legal. Muito bom saber desse conceito, assim, que tem a ver com cada personalidade, né? Muito A legal. gente até conversou sobre, por exemplo, o cover. O cover não é uma música nossa, mas como é uma versão nossa, acaba sendo também um reflexo do que a gente pensou. É a nossa leitura daquele clássico. Então ele acaba sendo um reflexo também. É a sua versão, né, Uhum, sobre o clássico do Rainbow in the Dark. Legal. isso. Nossa, muito legal saber disso. Bom, essa pergunta eu já fiz aqui, que a gente falou do Milonga das Reinas, e tem uma pergunta que eu faço para todo mundo nas entrevistas, né, que tem a ver com o blog aqui da Playphonic. O que que é o metal sinfônico para você? Qual a importância? Como você vê o metal sinfônico hoje em dia? Então, para mim, metal sinfônico ele diz muito, né? Porque como eu venho assim há muitos anos trabalhando com esses dois mundos, né, da música erudita, música clássica, alguns preferem dizer, né? Ópera, enfim, todos esses gêneros, junto com o metal, para mim é essa fusão. Eu acho que é uma fusão natural. E quando a gente para pensar também da maneira como alguns compositores eruditos, por exemplo, Mozart, Vivaldi, Beethoven, tratavam o seu material musical e traziam as suas composições, né? A gente vê que tinha muito dessa veia, dessa energia que a gente tem no metal hoje. Né? Tanto que a gente tem aqui um espetáculo chamado Clássicos com Energia, com a Camerata Florianópolis. E ali no Clássicos a gente faz esse repertório. Beethoven, a gente faz Karl Orff, uma versão da Carmina Burana, fazemos uma área de ópera de Mozart, que não é a Rainha da Noite, é de uma outra ópera, que tem um clipe que está no YouTube que ficou bem legal, se chama uma ópera chamada O Rapto do Serralho. Então, tudo com uma roupagem rock and roll, né? E beirando o metal. Ele é mais rock and roll, mas acaba tendo um Ah, pezinho no metal. sim. Então, eu acho que o metal sinfônico, para mim, é isso, é essa fusão de dois universos que se complementam, né? Uhum. E para mim significa muito, justamente por isso, pelo que eu te falei, que eu acho que eu presenciei meio que o surgimento disso, né? Lá atrás, no final dos anos 90, com Theatre of Tragedy, com Tristânia, com After Forever, assim, eu lembro muito de como esse som chegava pra gente, e como a gente escutava isso, pensava, uau, né? Muito Aí diferente. veio aí depois veio Nightwish, aí depois veio Evanescence, antes eu também já tinha vindo Within Temptation, né, nessa época do The Gathering que eu falei, do Lacuna Coil, já tinha também o Within Temptation, que já fazia essa mistura. Sim. Então eu fico bem feliz, assim, de ver que teve esse boom depois, e eu acho que isso foi muito importante também para uma geração de cantoras, né? Que assim como eu foram atrás de aperfeiçoamento, né, e conhecimento e acabaram evoluindo muito nas suas técnicas vocais e muitas seguindo carreira e tal. E eu Uhum. acho que é como eu te falei no início, né? Eu vendo assim a Playphonic fazendo trazendo à evidência esse gênero, eu fico muito feliz, porque me faz sempre olhar lá para trás e ver como era, né, a realidade e o quanto o metal sinfônico, sobretudo no Brasil, evoluiu. Então, é isso, eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso que eu penso. Respondeu. Nossa, é muito bom.
É bom porque a gente vê, igual você falou, a gente vê todas as bandas lá do início dos anos 90, final dos anos 90, né, que Nos anos 90, é. começaram. Que pra gente veio um pouco depois, né? Por exemplo, eu não lembro, eu acho que é 1993, se não me engano, o primeiro disco do Theatre of Tragedy. Posso estar enganada. Mas vamos lembrar que o contexto era outro, né? Agora eu vou dar uma de velha aqui, né? A gente não tinha internet, não, quase. Né? Então demorava tudo para chegar um pouquinho, você tinha que esperar o CD chegar, aí vinha o coleguinha lá que tinha uma fita tape gravada, enfim, era essa a realidade. Então muitas coisas demoravam um pouquinho para chegar aqui, né? Não era essa velocidade de informação tão rápida assim. Então eu lembro que ali em 98, eu acho que eu comecei a escutar as primeiras bandas e eram mais ou menos esses CDs assim que tinham chegado na minha mão. É, Theatre of Tragedy, Velvet Darkness They Fear, que eu era muito fã, para mim é um dos clássicos, amo esse disco. esse é bom. E, e próprio disco do Tristânia também, enfim, marcou muito isso, assim. E tem também, assim, a questão das mensagens, das letras do metal sinfônico, que muitas bandas vieram com aquela grandiosidade, né, do som, mas com as mensagens meio que assim, não sei se estou certo de dizer autoajuda, mas mensagens positivas nas letras, né? Isso foi uma coisa. Sim, eu acho que, na verdade, acho que bem diversificado também, né? Eu acho que além disso, que é uma coisa que eu acabo também, eu acho que isso é essa questão, não diria de sim de autoajuda, mas essa questão de querer passar através das letras uma mensagem de que todo mundo vai passar por situações adversas na vida, né? Uhum. Mas que você sempre tem que tentar enxergar além, enxergar uma perspectiva futura de que as coisas vão ter uma saída, né? Então eu tento frisar muito isso assim nas minhas letras. Mas eu acho que muitas bandas também iam beber em outra fonte, né? Muitas coisas de literatura famosas, né? Muitas referências a Shakespeare, por exemplo, sei lá, e outros autores do gênero. Então eu acho que foi bem diversificado também, né? Essa questão da abordagem do metal sinfônico é um gênero que acaba permitindo para quem escreve, para quem compõe, beber de diversas fontes, digamos assim, né, de É, inspiração. é uma coisa bem criativa, né? Sim. E eu queria saber, assim, sobre os videoclipes que vocês gravaram para o álbum Nine Mirrors. Teve o Fear of Regret, né? Teve o Lyric Video e teve o Rainbow in the Dark, né? Que ficaram excelentes, assim, os vídeos. E vocês pretendem lançar mais videoclipes pro álbum futuramente? A gente tem vontade de lançar mais um, Uhum, mas a gente não sabe se a gente vai investir nisso ou se a gente vai logo tentar compor um novo álbum, né? uhum. Então, para quem não sabe, a gente, bom, vai agora um ano e um mês depois, a gente vai fazer o lançamento oficial do CD, né? Que a gente vai fazer um show, nosso primeiro show Show. depois Ai, que bom. da pandemia. É, Finalmente, agora finalmente. então, dia 30 de abril, a gente vai fazer no Célula. Lá, E a gente, Catarina, onde vai ser o show? no Célula Showcase aqui em Florianópolis. Florianópolis, tá. Tá? E a gente pretende filmar esse show Uhum. para ir divulgando esses vídeos, né? Então, assim, hoje eu não sei te dizer se a gente vai fazer realmente um outro clipe. Temos vontade, mas eu não sei se a gente vai investir nisso ou se a gente vai investir já direto a nossa energia, nosso tempo na gravação na composição e na gravação de um outro álbum, né? E do show que vocês vão fazer pode resultar uns bons videoclipes ao vivo, né? Que fica uma coisa bem. Não, com certeza. A gente está investindo para isso, né? E a gente pretende tocar o disco na íntegra, Que legal. mais o cover que a gente fez para Kashmir, do Led Zeppelin, que saiu numa coletânea pela Ah, Secret tá. Service e que ficou bem bacana, tá no YouTube, ainda não tá nos Tá. streamings por uma questão de direitos, a gente está viabilizando, mas Uhum. tá no YouTube, quem quiser procurar, ficou bem legal a nossa versão também. Do Led Zeppelin. Legal. Aham. Bom, então, para quem for, né? Dia 30 de abril, né? 30 de abril no Agora, Célula 10 Showcase em dias, Floripa. primeiro show no Unspoken, lançamento do álbum. Bom, Finalmente.
E aí eu queria saber assim como que as pessoas podem comprar o CD de vocês. E eu até tô aqui que eu comprei com vocês a camiseta do Non Spoke. Aê! Como que as pessoas Então, compram? visitem o nosso site, né, o www.noonespoke.com. Ali tem a nossa loja virtual e as informações de agenda, fotos e links para as nossas mídias sociais, né? Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, é muito importante isso para a gente, não só para a gente, mas para todos os artistas, né? É super importante. Deem um like nos vídeos, comentem, isso vocês não têm noção, ou algumas pessoas têm, mas enfim, a maior parte do público às vezes não tem ideia do quão é importante essa coisa da inscrição, dos números, né, para o Né? artista. Isso é bem importante. É porque Então, ajuda, a gente ajuda no Sim, engajamento. exatamente. É, exato. E também, assim, até para quando um produtor vai olhar, né, ou vai nas mídias, ele inevitavelmente vê quantos seguidores tem, quantos views tem, quantos inscritos tem. Então, isso é bem importante, né, para todo artista. E, bom, aí tem o nosso Instagram também, que é onde a gente mais se comunica, né? Então, dê um confere lá, temos página no Facebook, enfim. Mas o nosso site é esse, www.noonespoke.com. Legal. Aí vocês podem adquirir os itens lá, CD, camiseta, né? CD, camiseta, tem mais outros merchants bacana. E assim, eu perguntei, né, sobre o videoclipe, vocês vão fazer o show, mas quais mais os planos futuros que vocês têm para a banda, assim, que vocês pensam a longo prazo? O que que vocês têm em mente, assim, de planos? Então, a gente quer muito lançar esse segundo álbum, né? A gente acha que é difícil também, né? A gente sabe que pelo fato de a gente não estar se encontrando tanto, a gente voltou a se encontrar presencialmente, estamos ensaiando, mas não com a mesma frequência que a gente estava antes, né? Uhum. Então, a gente quer ver se a gente consegue entrar de novo nesse flow de se encontrar todo mundo e ter ideias também para passar um álbum. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade grande de passar um álbum no nível para mais do Nine Mirrors, né? Ah, Mas a gente quer muito isso, assim, né? Viabilizar esse segundo álbum e a gente pretende também divulgar um pouco mais, né? A gente quer ver se consegue parcerias para fazer shows fora daqui, né? Mostrar um legal. pouco o nosso trabalho e também rodar um pouco com o Nine Mirrors, que a gente não teve essa oportunidade ainda, né? Faz... Acho que boa parte das bandas que lançaram material estão nessa ainda, né? Estão voltando agora, aos poucos, né? Recém a gente teve, por exemplo, o show da Tária, que era para ter acontecido há 1 ano e meio, 2 atrás também, né? A gente foi Então, esse final de semana passada, quinta, ai, que inveja. sexta-feira, né? Em Queria Limeira, aqui muito ter ido. Em Limeira, depois São Paulo e Rio, né? E Ela assim, ia tocar aqui em Floripa, daí ela ia, cancelaram, aí né? cancelou, foi uma pena. É, E pra gente, exato. assim, da Playfone, faz uns 3 anos que a gente não ia em show mesmo, assim, não saía de Uhum. casa, né? Aí foi bem legal. Então a gente gostaria muito de tocar São Paulo, né, Rio, sei lá, todo o país a gente gostaria de rodar com o álbum, né? Então é a nossa ideia, assim, fazer mais shows fora daqui Hum. e viabilizar algumas coisas no exterior também, que a gente teve algumas propostas depois que a gente lançou o álbum, mas a gente não conseguiu levar adiante ainda não. Ai, Então essa que é a nossa ideia. tomara que dê certo de ir para o exterior também e vir no Brasil. Em Claro. Limeira aqui tem a produtora que traz as bandas também, então às vezes eles Aham. conseguem algum contato para Ó, cá chama também. nós. Depois eu passo para você o contato da de Limeira. Eles estão Ah, fazendo seria bem bastante. legal. E, bom, tem uma última pergunta aqui que eu sempre faço também. Para quem assim vai conhecer No One Spoke, né? Vai ouvir o álbum Nine Mirrors. Qual música assim você indica para a pessoa ouvir primeiro? Ah, ouve essa aqui. Ou qual que você mais gostou assim do álbum? Ai, que difícil! É difícil falar assim, sabe? Porque, sei lá, eu acho que cada música do álbum é tão diferente, Sim, né? Uma delas, mas eu acho assim que a que mostra mais o todo da No One Spoke, eu acho, é a faixa que abre, né, o álbum, que é a Bridge to Sanity. justamente. Eu acho que ela é a que mostra mais assim a unidade sonora do que a gente quer passar com a No One Spoke. Mas eu acho que não sei, se eu tiver que escolher uma preferida, Ah, eu acho que talvez a Trust Yourself. tá.
Trust Yourself é boa. É. Sei, eu acho que, sei lá, é difícil, porque a gente trabalhou tanto, né, em cima de Ah, cada música, é, assim, cada toda, uma tem uma coisa especial, cada né. uma Tenho um é. carinho muito grande pela Blue Way, porque é uma letra que significa muito para minha vida. Então eu tenho e também foi a primeira música que a gente trabalhou mesmo durante a pandemia, assim, então eu tenho uma coisa bem especial com essa música. Ela é bonita. Mas eu acho que eu gosto mais de cantar, talvez, é Trust. Ai, que legal. Legal. É, eu gostei de como o álbum ele abre com a primeira música, né? Porque ele já abre com um som assim progressivo, bem pesadinho, aí vai Aham. dando o violino, da guitarra, aí vem o seu canto. O álbum todo é sensacional, é maravilhoso. É uma coisa que você não enjoa de escutar. É, foi a coisa que a gente mais ouviu, sabe? É, Foi um dos feedbacks mais legais que a gente podia ter, é esse, que as pessoas conseguiram escutar, várias pessoas tipo, diversos gostos musicais, falaram, nossa, é um álbum muito gostoso de escutar, você começa e termina e você põe no repeat e ele não enjoa, assim. não enjoa. Então a gente ficou bem feliz com isso, porque isso significa que a gente conseguiu fazer coisas diferentes dentro do mesmo álbum, né? Uhum. Pegando todas as referências, né? É. Ficou muito legal. Parabéns. Obrigada. Bom, Carla, eu acho que é isso. E aí, você iria deixar alguma mensagem assim para o pessoal aqui? Uma última mensagem para as pessoas? Ah, eu queria agradecer a oportunidade, fico muito feliz de estar podendo falar com vocês da Playphonic. Para mim é uma honra, porque eu já acompanho o trabalho de vocês há um tempo, né? Sei que vocês têm uma abertura bem legal com o público não só aqui do Brasil, mas também do exterior. Uhum. Então, fico muito feliz, muito honrada, de verdade, assim, de estar podendo falar aqui com vocês. E convido a todos, então, para conhecer um pouquinho, né, da No One Spoke, se quiserem ficarem à vontade também conhecer um pouquinho do meu trabalho. E é isso, e a gente se vê por aí, num palco ou então nas mídias sociais. É só interagir que a gente responde. Certinho, muito obrigada, viu? Então, gente, sigam Obrigada. lá no Unspoke, sigam a Carla, conheço o trabalho pessoal dela também, que ela faz as óperas, né? Os concertos. Sim, agora em novembro estarei cantando em São Paulo, Teatro São Pedro, Aí, a ópera Ariadne em Naxos, no Teatro São Pedro, ali na Barra Funda. Todos convidados, minha estreia no Teatro São Pedro. muito bom. Então é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um super beijo a todos. Beijo.